Então, nós vamos falar sobre a doença hemolítica perinatal, mais especificamente sobre a aloimunização RH. Lembrando aí que, conceitualmente, a doença hemolítica perinatal é tudo que causa hemólise no feto. E a principal causa sempre foi a aloimunização RH, a presença de anticorpos maternos contra as hemácias fetais. Mas tem outras causas de doença hemolítica, né? Por exemplo, uma infecção pelo parvovírus pode provocar uma doença hemolítica. Uma transfusão feto-fetal não provoca doença hemolítica, mas provoca uma anemia no feto doador, né? Então, doença hemolítica perinatal é um termo mais amplo. E a aloimunização se refere à doença com a produção de anticorpos. Tá? É melhor aloimunização do que isoimunização, porque alo diz respeito a anticorpos próprios, aliás, anticorpos contra as antígenos de terceiro. E o isoimunização seria uma coisa mais relacionada, tipo uma doença autoimune. Eu gosto de colocar essa citação do Queenan, que foi um grande estudioso aí da doença hemolítica perinatal, porque ela representa bem a história dessa doença, que era uma doença que, em princípio, se sabia muito pouco a respeito dela, e aí foi se avançando, descobriu a causa, descobriu a etiologia, descobriu o tratamento, e chegamos até na era da prevenção. Então, ele falava que a eritroblastose fetal, especificamente, mostra como que o homem consegue controlar uma doença de 100%, desde o tratamento das suas causas até mesmo a prevenção, que é o que a gente vivencia aí no caso da doença hemolítica perinatal. E aí, ele, nesse artigo dele, ele estabelece que a doença hemolítica perinatal ela tinha 4 eras, e depois eu acrescentei uma 5ª era, que já é posterior, que foi antes dele, ele escreveu antes desse surgimento dessa nova era, que é a era do diagnóstico não invasivo. Então, ele citava que antes era a era da observação, desde a época de Hipócrates até mais ou menos a década de 1940, depois veio a era da razão, que começou a se entender a doença, passou-se para a era do tratamento, né? A era da prevenção, e finalmente essa era que nós estamos vivendo hoje em dia, que é a era do diagnóstico não invasivo. Então, como é uma aula para vocês residentes, e é bom vocês entenderem um pouco da história e da evolução dessa doença, eu voltei, tinha uns slides que eu tinha tirado dessa aula, mas eu voltei aqui, como nós temos um tempo maior, só para mostrar alguns aspectos históricos aí dessa doença. Então, desde a época do Hipócrates, ele já descrevia que existe algumas situações em que a criança nascia hidrópica, só que ele não tinha a menor ideia por que a criança nascia hidrópica. Em 1609, tem um relato de caso de uma parteira francesa, onde teve o nascimento de gêmeos, onde um estava hidrópico e demasiado, e o outro ficou gravemente ictérico, mostrando 2 aspectos da doença. A hidropsia a complicação intrauterina, e a icterícia é a complicação neonatal. Então, nesse caso de gêmeos, ela descreveu 2 evoluções da doença que eram que ela não sabia o porquê, mas estavam relacionadas à mesma doença, né? Em 92, então, o Ballantyne estabeleceu critérios para o diagnóstico da hidropsia fetal, então era presença de edema em vários órgãos, né, mais anemia, o feto ficava anêmico, e tinha um aumento do fígado, do baço e da placenta, que era relacionado exatamente a essa produção de eritroblastos em órgãos que não a medula, né, essa produção extramedular, que dá o nome de eritroblastose doença, porque ele vai ficando muito anêmico, ele começa a ter produção de células sanguíneas em outros órgãos que não a medula. E por isso que eles chamavam de eritroblastose, porque eles achavam que o problema era a produção desses eritroblastos fora da medula, mas na verdade a produção do eritroblasto fora da medula é consequência da anemia. Ele vai ficando muito anêmico e o corpo reage produzindo esses eritroblastos em outros sítios. Em 1901, o Landsteiner escreveu os tipos sanguíneos, né? E ele escreveu inicialmente como A, B e C, que depois virou o O, né? Porque é exatamente o Azinho e o Bzinho junto, né? A ausência do A e do B que dão o O, e aliás, né? O Izinho, né? E em 1902, o AB, né? Foi descrito posteriormente o tipo AB. Em 1912, então, o Hauptmann cunha o termo de eritroblastose fetal, né, aquilo que eu expliquei, encontrando precursores das hemácias nos órgãos dos natimortos hidrópicos. Então, aí daí que surgiu esse nome, né, células
sanguíneas em outros órgãos. Aí, na década de 40, começa a era da razão. Então, o Levine e o Stetson, em 1969, descreveram uma aglutinação atípica numa mulher que tinha dado à luz a um recém-nascido hidrópico, que posteriormente mostrou que era uma reação hemolítica, né, ao ser transfundida com o sangue do marido, que aparentemente era compatível. Na época, eles não conheciam o fator RH, só era grupo A, B, O e AB. Né? E aí, em função... Então, vamos supor, a esposa era A e o marido era A, ela recebeu uma transfusão e teve a aglutinação. Então, a partir disso, ele descobriu que devia ter algum outro anticorpo na hemácia que era responsável pela imunização. E aí, em 1940, Landsteiner e Werner descrevem o fator RH. Então, foi só 40 anos depois da descrição do grupo ABO que descobriram o fator RH. Nesse meio tempo, houve, muita gente tomou transfusão sanguínea e teve reação hemolítica porque eles não sabiam da existência desses outros grupos sanguíneos. A partir dessa década, né, principalmente na década de 60, começa a época do tratamento. Né? Então, em 1946, o Wallerstein realizou a primeira exsanguíneo transfusão, né, a troca de sangue do recém-nascido fora do útero, depois do nascimento. E o Beavis relatou a presença da bilirrubina no líquido amniótico da mãe sensibilizada. Então, a destruição das hemácias levava ao surgimento de bilirrubina, né, que é produto da degradação da hemácia no líquido amniótico. E usando esse dado, o Lyle, então, que é esse senhor aí na foto, criou um método, que era o que sempre foi usado, para predizer o risco de morte intrauterina. Então, quanto mais bilirrubina tinha no sangue, maior era a hemólise, era uma medida indireta de quantificar a hemólise, e aí ele criou uma curva mostrando, então, zonas, né, depois eu vou mostrar essa curva dele, onde se estivesse numa zona X, o risco de morte era tanto, aí indicava a transfusão intrauterina. Né? A transfusão intrauterina também ele foi o primeiro que realizou em 1963. E só para mostrar para vocês como a gente estava à frente do tempo na época, em 1966, ou seja, 3 anos só depois do que o Lyler realizou a primeira transfusão intrauterina, Dr. Mark Pai realizou a primeira transfusão intrauterina na América Latina. E garanto para vocês que foi uma das 10 primeiras no mundo, foi uma das 10 primeiras pessoas a realizar isso no mundo. Porque, numa época que não existia internet, a informação demorava muito para chegar, ele era um cara muito atualizado, e era uma doença que ele acompanhava muito, que ele lidava muito com esse tipo de caso. Então, ele foi o primeiro a realizar a transfusão intrauterina no Brasil e na América Latina, e aí, desde então, o Hospital das Clínicas do UFMG se tornou uma referência no acompanhamento da doença hemolítica perinatal e da imunização. Inicialmente com o meu pai, depois com o professor Cabral, professor Henrique atualmente. Então, criou-se toda essa escola de acompanhamento da transfusão intrauterina, que gerou inúmeras teses, inclusive o meu doutorado veio dessa doença também. Aí começa a era da prevenção na década de 60, onde esses 3 senhores aí, o Frida, o Gorman e o Pollack, né, eles descobriram, criaram o anticorpo anti-RH, e em 68 ele foi aprovado para uso comercial nos Estados Unidos, e em 72, no Brasil, graças também a uma carta que meu pai escreveu para o Ministério da Saúde, solicitando a aprovação, que já tinha sido aprovado nos Estados Unidos, então uma coisa que demorava muito tempo, mas ele tentou agilizar, mostrando que era muito útil. Então, desde a década de 70 no Brasil, a gente tem a imunoglobulina anti-RH para prevenir a imunização. Então, posteriormente a isso, né, que vem em 72, a amniocentese guiada por ultrassom. Antes não existia ultrassom, era feito por fluoroscopia, né, tirava o raio-x, localizava onde estava o dorso do feto e tentava acertar um bolsão. Em 81, o Rodek faz a primeira transfusão intravascular guiada por fetoscopia, né, uma fetoscopia ainda que não tinha vídeo, era muito visual. E em 83, o Dafo, na França, a primeira cordocentese guiada por ultrassom. Depois, aí, a questão mais genética, né, descrição onde estava o gene RH no cromossomo 1, e determinação do RH materno no sangue fetal, da década de 90 também. E no ano 2000, a grande revolução aí no acompanhamento da doença, que foi a descrição dos métodos não invasivos
para o acompanhamento, né? Um método não invasivo confiável, que é o Doppler da artéria cerebral média, que nós vamos falar bastante dele mais para frente. Então, esse é o aspecto histórico da doença que eu achei que era interessante relatar para vocês terem uma noção de como que é uma doença que realmente a gente conseguiu controlar ela e dominar ela. Se for tudo feito de maneira certinha, a paciente não tem imunização, só que tem falhas no acompanhamento, e aí por isso a gente continua tendo alguns casos de pacientes com imunização ou com aluimunização. Esse gráfico é só mostrando como esses procedimentos impactaram na queda da mortalidade da doença, que era uma mortalidade em torno de 50%, né, 500 para 1.000, que aí antecipando o parto, lá com a curva do Lyell, né, exsanguíneo transfusão depois do nascimento, espectrofotometria do líquido amniótico, transfusão intrauterina, depois mais um passo importante que é a prevenção com a imunoglobulina, né, transfusão, a cordocentese. Com isso tudo, a mortalidade, que era em torno de 50%, caiu para torno de 1%, até menos de 1%, que é a mortalidade que a gente tem nesses casos hoje em dia. Então, cada avanço aí foi levando essa redução na mortalidade relacionada à doença hemolítica perinatal. Falando um pouquinho sobre o sistema RH especificamente, né, ele foi descrito, então, em 1940, lá pelo Landsteiner, como eu mostrei para você, no sangue de macacos rezos, e por isso que ele ficou sendo chamado de RH, porque ele foi descrito no sangue do macaco rezos. E ele tem 5 antígenos, que é o D grande, o C grande, o C pequeno, o E grande e o E pequeno. O D só tem o D grande, não tem o D pequeno, né? E o D é o mais antigênico. Então, por isso, quando a gente fala, inicialmente, a descrição do Landsteiner, que ele falou que era o RH, ele estava se referindo especificamente ao D. Então, até hoje, quando a gente fala RH, a gente está querendo dizer o D, mas lembrando que existem esses outros antígenos no grupo RH, né? Então, primeiramente, acreditava que eram 3 genes, né? O D e o D ausente, né? O C e o C pequeno, o E e o E pequeno. Mas depois eles descobriram que são apenas 2 genes. Um que sintetiza o RHD e o outro que sintetiza o RHC e E. Então, isso é uma coisa que tem importância mais na questão de quando a gente vai fazer a genotipagem desses casos. E é importante ressaltar que esse antígeno ele já está presente na superfície das hemácias desde a 6ª semana de gestação. Por isso que a gente advoga fazer a imunoglobulina em caso de abortamento, que mesmo muito precocemente, ele já está presente. Apesar dele estar presente, é uma quantidade de sangue muito pequena. Então, tem alguns protocolos internacionais que recomendam atualmente que não seja feita imunoglobulina se o aborto é menos de 8, menos de 10 ou menos de 12 semanas, dependendo de qual protocolo. Mas o protocolo americano e o brasileiro, eles continuam recomendando que seja feita imunoglobulina anti-RH em qualquer situação, inclusive após abortamento precoce. Aqui só para vocês saberem, os genes, eles ficam lá no cromossomo 1, e aqui é onde que eles estão localizados, esses genes que, no braço curto, né, do cromossomo 1, esses genes que vão sintetizar os antígenos aí do grupo RH. Bom, então, vocês veem frequentemente a gente pedindo painel de hemácias. Nós temos não só, hoje em dia a gente sabe que a gente não tem na superfície da hemácia não só os antígenos do grupo ABO, como os do RH, e outros 40 e tantos tipos de antígeno. Aqui, eu só coloquei uma tabela mostrando os que estão fora o D do grupo RH, quais que estão mais relacionados com a doença hemolítica perinatal. Então, o C, o QEL e o E, eles comumente são relacionados à doença hemolítica perinatal. Esses outros pequenos, o E grande, o E pequeno, o C grande, todos esses outros, pode dar doença hemolítica perinatal, mas é pouco comum. E esses outros são muito raros, e o LE e o LEA e LEB nunca foi descrito a doença hemolítica perinatal relacionada a esses antígenos. Então, tem vários antígenos na superfície da hemácia, mas os mais importantes são o D e esses 3 aqui, que é o que a gente vai encontrar muitas vezes nessas pacientes com imunização. Então, quando a gente pede o painel de hemácia, a gente está querendo saber qual o antígeno que está presente, não só o D, mas se tem algum desses outros presentes que pode agravar o quadro da doença. Outras causas, como eu citei, de anemia fetal, são as causas não imunes, como, por exemplo, causas infecciosas, a mais conhecida é a parvovirose, causas genéticas como talassemias, hemorragia feto-materna, que é pouco comum, mas pode acontecer, o feto perde muito sangue para a circulação da mãe, quando tem uma ruptura ali na placenta, ou a transfusão feto-fetal, aí no caso da placenta monocoriônica, que um feto
rouba o sangue do outro feto, né? Então, são causas também conhecidas de anemia fetal não imunes, né? Esse aqui é um levantamento que foi feito lá no Hospital das Clínicas entre 98 e 2003, mostrando quais eram os antígenos que estavam mais presentes nas nossas pacientes com imunização. Então, vocês podem ver aí que o D, nessa amostragem especificamente, ele estava presente em todas as pacientes imunizadas, sendo que na maioria das vezes ele estava sozinho, mas em 47% das vezes ele estava acompanhado de outros antígenos, né? Então, o D no nossa amostragem estava sempre presente, era raro a gente ter uma paciente que não fosse pelo D. Atualmente tem alguns casos lá de pacientes que não têm o D presente, né, porque com a profilaxia, com a vacina, esses casos aparecem mais, os casos que não são relacionados ao D, porque lembrando que a imunoglobulina, ela previne a imunização apenas pelo antígeno D, ela não previne a imunização pelos outros antígenos, e até por isso também, quando vocês pega uma paciente no pós-parto que tem o painel LRH negativo, D negativo, e tem um painel de hemácias mostrando que ela está sensibilizada, por exemplo, pelo QEL. Aí você tem que dar a imunoglobulina para evitar que ela fique sensibilizada pelo D também, né? Então, por isso que é importante lá o painel de hemácias. Lembrando que mesmo o D, hoje em dia, a gente sabe que ele tem espectros de antigenicidade diferente. O DD, né, que seria o D negativo, ele não tem antigenicidade, a paciente que é RH negativo. O D tradicional, ele tem uma antigenicidade forte. Existe um super D, que tem uma antigenicidade mais forte ainda, mas isso aí é só banco de sangue que identifica. E tem o DU ou D fraco, né? Na verdade, o DU e o D fraco, atualmente, eles classificam que é a mesma coisa, que é um D positivo, que é menos antigênico que o D tradicional, mas ele tem capacidade antigênica. Então, quando esse W aqui é de weak, D fraco. Então, quando você identifica o D fraco ou o DU, que era o nome mais antigo, você tem que conduzir essa paciente como RH positivo, né? E o laboratório, a maioria dos laboratórios, quando ele fala assim, a paciente é RH negativo, DU ou D fraco negativo, porque quando ela vem como RH negativo, eles têm que fazer, o bom laboratório, ele faz um teste para ver se ela tem o D fraco, porque o D fraco ele não é detectado no exame normal, ele tem que fazer um teste complementar. Então, vocês têm que observar quando o laboratório, quando chega o resultado, se ele paciente RH negativo, se foi testado o D fraco, porque para ter certeza, normalmente mas só para a gente ter certeza que foi testado. E ele estando presente, a paciente deve ser conduzida como D positivo, né, como RH positivo. Qual que é a incidência do RH negativo? Né? Então, é mais comum na raça caucasiana, mais ou menos 15% da população vai ser RH negativo, raça negra um pouco menos, 5 a 8%, e nos asiáticos menos ainda, né? 1 a 2%. Né? Como 15% dos caucasianos vão ser RH positivo, RH negativo, a probabilidade de ter um casal incompatível, onde a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo, fica aí em torno de 10 a 13%. Então, mais ou menos 10 a 13% dos casais vão ser incompatíveis quanto ao grupo RH. Mãe, e aí eu estou falando mãe RH negativo, pai RH positivo. Mas o homem, ele pode ser heterozigoto, né? 40% dos homens vão ser homozigotos para o grupo RH e 60% vão ser heterozigotos. Então, fazendo os cálculos lá genéticos, dá um risco de mais ou menos 70% de ter um filho RH positivo. Então, quando você tem a mãe RH negativo, o pai RH positivo, ainda tem 30% de chance dessa criança ser RH negativo também, que não vai ter complicação nenhuma para ela, entendeu? Então, assim, o pai é RH positivo, mas o filho, em função dessa heterozigosidade dele, vai ser RH negativo, que não tem risco para a mãe, e para a criança, principalmente, né? Qual que é a história natural da imunização, da imunização? Se a gente não fizer nada, absolutamente nada, mais ou menos 50% das crianças elas vão ter só uma icterícia leve pós-natal e vão sobreviver sem problemas. 25% vão ter uma morte neonatal em função da hiperbilirrubinemia, que é um quadro mais grave, né, pelo kernícteros, e 25% vão morrer ainda intraútero em função da hidropsia. São os casos mais graves ainda. Então, o caso, vamos dizer, leve sobrevive sem sequela, o caso moderado, ele morre em neonatal se não tiver assistência, e o caso grave morre dentro do útero, né?
E o importante da gente ressaltar é que os casos eles vão piorando com o avançar da gravidez. Na primeira gestação, a paciente tem um filho normal sem problemas, porque ele provavelmente não está sensibilizado, ainda vai sensibilizar após o parto. O segundo filho vai ter uma icterícia leve, o terceiro vai ter uma icterícia moderada, o quarto vai ter um kerníteros, o quinto, o sexto já vão morrer dentro do útero. Então, essa era a história natural da doença quando não tinha tratamento. Era com essa história que meu pai se deparava lá na década de 60, e por isso que ele começou a estudar esse assunto. As mulheres tinham muitos filhos, e a doença ia só piorando, e aí eles tinham que fazer alguma coisa para evitar. Hoje em dia as mulheres já têm mais filhos, é mais difícil de se evoluir para isso, mas lembrando que elas podem sensibilizar por outras causas. Quais são os eventos sensibilizantes, né, que podem levar à sensibilização dessa paciente? Então, a transfusão de sangue incompatível, que hoje em dia é muito raro, mas pode acontecer, principalmente em caso de urgência, que não dá tempo de tipar corretamente o sangue, mas é bem raro. Né? O parto é o momento principal de sensibilização, na hora que tem a ruptura dos vasos da placenta, tem passagem de sangue do feto para a mãe, mas pode acontecer durante a gravidez, a hemorragia feto-materna. São hemorragias pequenas que acontecem durante a gravidez por causa de rupturas de vaso na placenta. Então, elas são pouco comuns no primeiro e no segundo trimestre, 3 a 8% no primeiro trimestre, até 18% no segundo, mas elas são mais comuns no terceiro trimestre, até 40% no terceiro trimestre. Então, por isso que existe aquela recomendação de dar imunoglobulina também no início do terceiro trimestre, para evitar esses casos que podem se sensibilizar durante a gravidez. Então, o ideal seria a gente dar imunoglobulina com 28 semanas, ela tem uma meia-vida de 12 semanas, né? Então, 28 mais 12, ela chega até a 40, e aí, então, uma com 28 e uma no pós-parto para prevenir 100% ou 90 e tantos por cento a possibilidade de imunização. E sempre que a paciente tiver um sangramento que exterioriza, né, o sangramento durante a gestação, a gente também deve dar, porque pode ter tido vazamento de sangue do feto para a mãe e que leve à sensibilização. O caso de aborto, eu já falei, alguns países recomendam só se o aborto for mais tardio, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, continuam recomendando em todos os abortos. Procedimentos invasivos, aí é mais o caso do pessoal da medicina fetal, sempre que você vai fazer uma amniocentese, por exemplo, a paciente tem toxoplasmose, você vai fazer uma amniocentese para ver se tem infecção fetal. Você sempre deve olhar se o sangue da mãe, se a mãe é RH negativo, porque se ela for, ela tem que receber imunoglobulina, porque senão corre o risco dela sensibilizar. Logicamente, se o pai for RH positivo. Né? Então, tem que ficar atento, porque às vezes você está fazendo um procedimento para resolver um problema e está criando outro problema. Essa teoria da avó era uma coisa assim, existem casos descritos, mas é muito pouco provável, que seria o seguinte, aí é o contrário, é quando a mãe é RH positivo e a filha dentro do útero é RH negativo. Então, passaria hemácias da mãe para a filha e ela sensibilizaria ainda dentro do útero, por isso chama teoria da avó, porque daria problema quando essa menininha que está dentro do útero fosse ter filho. Né? Mas o sistema imune do feto, ele ainda é pouco competente, ele é incompetente. Então, a probabilidade dela sensibilizar ainda dentro do útero é muito pequena. Existem uns casos descritos na literatura de situações onde eles não encontraram nenhuma outra possibilidade de ter acontecido a sensibilização, e era isso, a mãe era RH, a avó era RH positivo e a mãe era RH negativo, então eles chegaram à conclusão deveria se ter essa teoria da avó, mas é pouco provável. E o uso de drogas injetáveis compartilhadas também é um momento que pode haver sensibilização ao RH. A resposta imune é interessante a gente entender, porque são duas respostas, a primária e a secundária. A primária, ela precisa de pelo menos 0,1 ml de sangue, vocês veem que é uma quantidade pequena, e ela vai produzir inicialmente anticorpos do tipo IgM, e ela dura de 5 a 16 semanas. E é muito por causa disso que a pessoa não tem a sensibilização, não tem a imunização na primeira gravidez, porque mesmo que ela sensibilize durante a gravidez, geralmente vai ser no segundo trimestre, no terceiro trimestre, não dá tempo dela ter problema na gravidez atual, porque o IgM é grande e não atravessa a placenta. Então, se ela tem, por exemplo, ela tem um sangramento com 30 semanas, não toma a imunoglobulina, sensibiliza, vai produzir o IgM,
Mas aí esse gêmeo não vai atravessar a placenta, não vai dar problema nessa gestação, vai dar problema só na próxima, quando ela engravidar de novo, que ela já vai estar sensibilizada. A resposta secundária já necessita de uma quantidade menor de sangue, é só 0,00001 ml, e aí ela já produz IgG que atravessa a placenta, né? E aí ela é uma resposta rápida, em questão de dias ela acontece, já começa a produção. Tem 3 tipos de IgG, 1, 2 e 3. O 1 e o 3 são os mais antigênicos, mas isso também é uma coisa que, para nós, faz pouca diferença. É mais para o pessoal que estuda molecularmente essa doença. Tá? Então, o que é importante vocês guardarem é isso. A resposta primária, ela produz IgM e demora mais tempo para acontecer, e a resposta secundária, ela produz o IgG e é rápida. E é esse que é o problema. Esse aqui é um gráfico que eu tinha, muito singelo aí da década de 90, só mostrando como é que acontece, né? Então, a hemácia fetal passa para a mãe, ela é fagocitada por um macrófago que comanda lá os linfócitos a produzir o IgM, que inicialmente não atravessa a placenta. Aí depois ele começa a produzir o IgG numa resposta secundária, quando essas hemácias fetais passarem para o sangue materno, esses IgGs vão atravessar a circulação e vão levar a hemólise do feto. A minha animação está até boa, aí da década final da década de 90, início dos anos 2000. Bom, essa reação que vai acontecer no feto, então, ela vai levar à hemólise das hemácias fetais e vai levar à anemia fetal. Então, para vocês entenderem como é que vai acontecer essa fisiopatologia da anemia fetal, primeiro vocês têm que entender como é que é a concentração de hemoglobina do feto. Ela é ascendente ao longo da gravidez. Então, em torno de 20 semanas, o feto tem uma concentração de hemoglobina em torno de 12, e no final da gestação, em torno de 40 semanas, ele tem uma concentração de hemoglobina em torno de 16. Porque antes trabalhava-se com um valor fixo da hemoglobina. Então, se ele estava com hemoglobina abaixo de 10, já considerava que ele estava anêmico e já propunha a transfusão. Mas aí criou-se esse conceito de déficit de hemoglobina, que é mais ou menos como se fosse o percentil, né? Então, o déficit, criou-se o déficit de 2 gramas, 5 gramas, 7 gramas e 10 gramas. Quando tem um déficit de mais de 2 gramas de hemoglobina, que seria essa linha azul, já significa que o feto está anêmico. Então, é baseado nessa curva lá que o professor Henrique vai determinar se vai fazer a transfusão intrauterina ou não. E aqui é interessante vocês verem a reação do feto, né? Então, quando ele está lá com a hemoglobina nos valores normais, está tudo bem. Quando ele já tem um déficit de 2 gramas de hemoglobina, ele já começa a apresentar alterações hemodinâmicas, né? Ele fica mais anêmico, o sangue circula mais rápido, né? Fica hiperdinâmico a circulação, e essa alteração a gente consegue detectar no Doppler da artéria cerebral média. Então, é por isso que o Doppler da artéria cerebral média é bom, que ele já detecta uma anemia precoce. Se a hemoglobina cai mais ainda, aí ele já começa a apresentar as alterações hematológicas, ele já começa a ter a presença dos eritroblastos na corrente sanguínea, já são detectados os eritroblastos, e começa a ter a produção extramedular dessas células, das hemácias fetais. Se cai mais ainda, ele já começa a ter uma saturação dessa produção, o aumento da produção no fígado leva a extravasamento de líquido, ele começa a ter hidropsia, começa a ter lesão vascular, vai agravando, e geralmente, quando ele tem um déficit de mais ou menos 10 gramas de hemoglobina, ele já tem o óbito intrauterino. Então, tem que ser tomada uma providência antes dele chegar num quadro tão grave assim, preferencialmente antes dele desenvolver a hidropsia, porque aí, com a hidropsia já é mais difícil de tratar, a mortalidade é maior. Bom, falando especificamente da assistência pré-natal, então nós temos duas situações: a paciente que é RH negativo, mas não está imunizada, e a paciente que é RH negativo, que está imunizada, que é essa que o pessoal do CEMEF cuida. A não imunizada, então o que a gente deve fazer? É o que vocês veem no pré-natal no dia a dia. Pedir sempre o grupo sanguíneo fator RH do pai e o cúmulo indireto. O grupo sanguíneo fator RH do pai, tem gente que questiona assim, mas eu não sei se o pai e o marido são o mesmo, mas a minha experiência é que a paciente, você tem que desenvolver uma relação de cumplicidade com ela. Ela pode até não contar para o marido que ele não é o pai, mas para você ela conta. Logicamente, se ela não está sozinha, não está acompanhada lá na consulta, mas você fala assim, olha, eu preciso do tipo sanguíneo do pai do neném. Se ela virar para você e falar assim, sabe o que é, doutor? Porque na época eu tinha 2 namorados, eu não tenho muita certeza. Aí você fala assim, não, então tudo bem, não tem problema, a gente conduz como se o pai for RH positivo.
Mas, na maioria das vezes, ela consegue determinar quem que é o pai e conseguir o tipo sanguíneo dele. Que aí vai determinar. Se ele for RH negativo, ok, a gente está tranquilo, não precisa fazer mais nada. E mesmo que seja a primeira gravidez, é bom pedir o CUMS até para ver se ela teve alguma sensibilização anterior que não foi detectada, tipo um abortamento, ou uma transfusão sanguínea que ela não lembra na infância, alguma coisa do tipo. Se tiver disponível a tipagem do RH fetal, a gente deveria pedir para saber se o feto é RH positivo ou negativo. Mas no Brasil, ela não é disponível assim facilmente. A gente teve uma época que o pessoal do Hemominas fazia para a gente, que tinha uma bioquímica lá, Luciana Caires, que ela fez o doutorado dela com isso. E hoje em dia, se a gente pede, ela ainda faz. Mas não é uma coisa que é feita de rotina. Pode ser feito por aminocentese, pode ser feito por biópsia de vilo, ou pode ser feito por pesquisa de RH no sangue materno, que era o que a Luciana fazia. Como é que ela fazia isso? É mais ou menos o mesmo princípio da sexagem fetal. A sexagem você procura no sangue da mãe um pedaço do cromossomo Y. Como a mãe é XX, né, se tem um cromossomo Y, o feto só pode ser masculino. Então, se você acha o Y, o feto é masculino. Se você não acha, ele deve ser feminino, mas a precisão é grande, é 90 e tantos %. O RH, a mesma coisa. Se a mãe é RH negativo, aí você vai procurar um fragmento lá daquele cromossomo 1, que é aquele lá que eu mostrei no início da aula, onde sintetiza o RH. Se você encontra, é porque o feto é RH positivo. Se você não encontra, é porque o feto é RH negativo. É possível de ser feito, mas a gente não faz de rotina. Alguns países já adotaram esse tipo de procedimento de rotina. Aqui é a tese de doutorado, de mestrado da Isabela Nelli, que fez residência no HC, mas depois ela acabou defendendo o mestrado dela lá na Unicamp, em 2004, que é exatamente isso, tipagem do RH sanguíneo no sangue materno. Então, ela procurava no intron 10, no intron 4 no exon 10, esses segmentos, né? Então, aqui, ó, quando esse aqui, o RHD estava presente. Esse aqui não estava. Então, esse é RH positivo e RH negativo. RH positivo, 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 positivo. Aqui é o controle, né? Então, ela procurava 2 genes. Então, esse aqui era o D positivo e o CE positivo. Esse aqui era só o CE positivo. Aqui, esse aqui não tinha o D, mas tinha o CE. Aqui, ó, esse é negativo, esse é negativo. Então, era a maneira, né, de fazer essa pesquisa do RH fetal no sangue materno. Aqui, uma compilação de dados mostrando que isso era possível, era um assunto que estava em moda na época, e a Isabela teve uma taxa de acerto de 97% no doutorado dela. Muito boa. E a literatura mundial ficava em torno disso também. Então, como é que é o acompanhamento aqui num fluxograma da gestante RH negativo não imunizado? Então, se a gente pede na primeira consulta o grupo sanguíneo RH do pai e o CUMS. Se o pai é RH negativo, o CUMS é RH negativo, você não precisa fazer mais nada. Se o pai é RH positivo e o CUMS negativo, a gente vai fazendo o CUMS mensal, pode ser a partir de 20 semanas, porque, como eu mostrei para vocês, a chance dela sensibilizar no início da gravidez é muito pequena. Atualmente eu faço a partir de 24 semanas. Na época que vai fazer o pós-estrosol, eu começo a pedir. Eu peço na primeira consulta, o CUMS, aí fico sem pedir no segundo trimestre, quando 24, na hora que vai pedir o pós-estrosol, começo a pedir mensalmente. Mesmo o pai sendo RH negativo, aí depois do parto a gente pede, né? Se o recém-nascido for negativo, não precisa fazer nada. Se ele for positivo, a mãe recebe imunoglobulina. Na mãe que é RH negativo, né, que é CUMS negativo. Se a mãe for CUMS positivo, então ela já está sensibilizada, seja no primeiro CUMS, ou seja, durante a gravidez, e aí a gente vai fazer o acompanhamento especializado lá no Centro de Medicina Fetal. Aqui, só para lembrar que se ela for RH negativa, a gente pode fazer a imunoglobulina com 28 semanas. O SUS não paga, se tiver sangramento, o SUS paga, então algumas vezes a paciente que tem sangramento, ela consegue na maternidade receber, mas está disponível em laboratório. Outro dia até fui tomar vacina da gripe lá no Imunológica e perguntei lá se tinha, a moça falou que tinha lá disponível, custa em torno de R$500, se não me engano, que ela me falou. Não é barato, para paciente de particular de convênio consegue, a do SUS realmente ela tem que tomar no hospital, ainda não está. É engraçado que o manual do Ministério da Saúde, ele coloca essa possibilidade dela tomar com 28 semanas, mas eles não garantem a disponibilidade da imunoglobulina, nem os dispositivos legais lá que precisa para a gente
ter acesso a essa imunoglobulina com 28 semanas. Coisas do nosso país. Aqui só acrescentando aqui, se tem a tipagem do RH fetal, então a gente faz também, se é LRH negativo, a gente deixa para o pós-parto, se ele é RH positivo, entra no fluxo normal, né? Então só é um passo a mais se tiver o tipo sanguíneo fetal, mas aí a gente economiza o CUMS e economiza a imunoglobulina se ele for RH negativo. Uma coisa que a gente deveria fazer, mas a gente não faz, é certificar se a imunoglobulina foi suficiente para tirar todas as hemácias fetais do sangue materno. Então, no pós-parto, a gente deveria fazer o teste de Klein-Hauer, que é exatamente, ele joga um corante para testar, o corante que vai corar o núcleo das hemácias, e que as hemácias fetais são nucleadas. Então, as células brancas são as maternas e as vermelhas são as fetais. Então, aqui para você ver, aqui são as fetais, as vermelhinhas, e as maternas são a branca. Isso no sangue materno, depois de receber imunoglobulina, né? Se a imunoglobulina foi efetiva, fica 0 célula vermelha. Eles conseguem, o patologista consegue fazer uma contagem de quantas hemácias tem por campo e falar mais ou menos quanto ml de sangue foi. Porque os 300 microgramas de imunoglobulina que a gente dá, eles anulam até 25 ml de sangue. Raríssimas vezes vai ser mais de 25 ml, mas se você tem uma suspeita que foi mais de... Se teve a mãe teve uma hemorragia importante, você poderia pedir o teste de Klein-Hauer ou Rosetta, que é um Klein-Hauer simplificado, um teste de aglutinação, para ver se tem sangue fetal na circulação materna. Se tiver, aí deveria dar mais uma dose de imunoglobulina, né? O ideal é dar nas primeiras 72 horas após o parto, mas pode ser dado até 28 dias depois do parto. Esse esquema que a gente usa é o esquema americano, porque 300 microgramas, se não me engano, ele previne 98%, 99% das hemorragias feto-maternas, que são inferiores a 25 ml. O esquema inglês, eu acho que é um esquema até um pouco mais racional. Eles dão a imunoglobulina de 100, que é a gente não tem no Brasil essa de 100, aí fazem o teste da Rosetta. Se a imunoglobulina de 100, ela vai prevenir 85% dos casos, que vai ser uma quantidade de sangue, 85% das vezes vai ser uma quantidade de sangue pequena. Se ela dá positivo, eles dão mais 100, né, o teste da Rosetta dá positivo, dá mais 100, e testa de novo. Se dá positivo, dá mais 100, vai assim, de 100 em 100. Né? Lógico que é mais demorado, mas eles conseguem, se eles fazem isso, eles conseguem economizar a imunoglobulina, porque a imunoglobulina, não sei se vocês sabem, ela é feita de maneira, ela não existe a imunoglobulina artificial, até existem tentativas de fazer uma monoclonal, né, uma artificial, mas ela é feita através de sensibilização de pessoas RH negativo, geralmente presidiários. Eles oferecem redução de pena para o presidiário que é RH negativo, se ele aceitar receber sangue RH positivo, como é homem, né, ou mulher não grávida, mulher no menopausa, pode ser também, aí eles tiram a imunoglobulina que esse indivíduo produziu, e essa imunoglobulina que a gente dá nos nossos pacientes, né? Então, não é sintética, ela é natural, tirada de seres humanos RH negativo que foram artificialmente sensibilizados pelo RH positivo. Até hoje, ele ainda é feito dessa forma. Existem tentativas da sintética, mas que ainda não foram para frente, não são comercialmente viáveis. É curioso você pensar nisso, né? Pleno século 21, né, que a gente está, ainda tem que sensibilizar prisioneiro para conseguir imunoglobulina anti-RH. Bom, então, para quem que a gente vai dar imunoglobulina anti-RH? Então, o clássico, isso é pergunta clássica de prova, que meu pai sempre colocava nas provas dele, é a mãe RH D negativo, DU negativo, né, hoje em dia é D fraco, com o recém-nascido D positivo. É essa paciente que vai receber imunoglobulina. E o CUMBS indireto negativo, lembrando que CUMBS indireto negativo. Se for positivo, não precisa tomar mais. Ou então a mãe que é D negativo, DU negativo, e o recém-nascido é D negativo, mas DU positivo, ou D fraco positivo, porque ele se comporta como D positivo. Ou ainda a mãe que é D negativo com DU positivo, esse aqui é o pulo do gato.
com o recém-nascido D positivo, porque esse caso é controverso. Tem algumas pacientes que têm essa configuração sanguínea, mas eles acham que deve ser dado porque esse D pode ter uma sensibilização ainda, o D fraco, pode ter algum grau de sensibilização. Isso aqui não varia de protocolo para protocolo, mas tem alguns protocolos que recomendam que seja dado nessa situação. Opa, passei aqui essa hora. Pós-abortamento, até 12 semanas pode ser uma dose menor, mas que a gente não tem disponível no Brasil, e acima de 12 semanas já é a dose tradicional, mas então aqui a gente dá a dose de 300 para todo mundo. Após a gestação molar, pode ter, se for uma gestação mais avançada, pode ter hemácias fetais, ou na superfície dos vilos pode ter antígeno para sensibilizar. Então, a gente dá após gestação molar também. Durante a gestação, a gente vai dar com 28 semanas, que vai levar aquela redução que eu falei. Para quem não toma com 28 semanas, 2% vão ficar sensibilizados após o parto, e para quem toma 0,2%. Então, tem uma redução de 10 vezes na incidência, passa de 2% para 0,2% se tomar durante a gestação. E não precisa dar, logicamente, se o feto for RH negativo. Sempre dá após procedimento invasivo, após transfusão incompatível, não é comum hoje em dia, mas pode dar. O cálculo é 10 miligramas por ml de transfusão incompatível que a paciente receber. Após sangramento na gravidez e após hemorragia feto-materna, se a gente conseguir detectar isso. Bom, vamos passar agora, então, para o acompanhamento da gestante RH negativa imunizada, que fica mais a critério aí esse acompanhamento do especialista em medicina fetal. Então, a gente começa sempre com a história clínica, vai perguntar se ela já tem gestações anteriores que foram acometidas, porque esse relato é importante, aquilo que eu expliquei, que quanto mais gestação, pior vai ser a evolução da doença, né? Se algum recém-nascido dela já teve necessidade de foto ou de transfusão pós-natal, e se ela já teve alguma perda gestacional anterior que pode ser relacionada à doença. Aí a gente vai pedir o teste de Cummins quantitativo, vai para guiar o tratamento, vamos pedir o painel de hemácias para ver se é só o anti-D ou se tem algum anticorpo irregular que está acompanhando. Se possível, a pesquisa de RHD no sangue materno, que era o que a Luciana Cares do Hemominas fazia. Geralmente, se a gestante tem uma titulação de Cummins inferior a 1/16 e não tem relato de perda anterior, a chance de perda fetal é muito pequena. A partir de 1/16, com ou sem história, aí a chance de perda fetal ela vai aumentando progressivamente, né? 1/128 já chega a 75%. Isso aqui, lembrando que é história natural da doença sem intervenção, né? Um trabalho do Bowman aí, de 78. E aí, então, nós podemos fazer o acompanhamento invasivo, que não é feito mais, aqui é só caráter histórico também, e o acompanhamento não invasivo, que é o que a gente faz hoje em dia. Essa figura que eu gosto muito, que é uma figura que mostra onde que cada passo aí do acompanhamento vai acontecer. Então, lembrando que a mãe produz os anticorpos que vão passar para o feto, que vão levar a hemólise, que vai levar a anemia fetal, e o feto vai reagir a essa anemia com adaptações hemodinâmicas, hematológicas e metabólicas. Essas alterações depois elas vão se desgastar e vai ter uma descompensação que vai levar à hidropsia e à hipóxia fetal, que acabam levando ao óbito. Então, os exames que a gente tem disponível, eles vão detectar diversos pontos dessa cascata aí de alterações metabólicas. Então, os anticorpos maternos vai ser o teste de Cummins, que a gente vai detectar, a hemólise, através da espectrofotometria do líquido amniótico, que a gente fazia não faz mais, a anemia você pode detectar diretamente através da cordocentese, as adaptações hemodinâmicas, né, o feto com a circulação mais rápida, o Doppler detecta, o Doppler do ducto venoso alterado mostra descompensação, alterações hematológicas e metabólicas, o baço aumentado, o fígado aumentado, hidropsia, tudo isso o ultrassom vai ver, e a hipóxia, a cardiotocografia vai ver. Então, cada um dos testes diagnósticos que a gente tem, eles vão avaliar um aspecto diferente da doença, e por isso que é interessante, às vezes, usar vários testes em conjunto para tentar fazer o acompanhamento aí dessa doença. A espectrofotometria, então, é mais o caráter histórico, que eu falei com vocês. Então, o Liley lá media a bilirrubina no líquido amniótico, né? E aí, então, tinha essa curva que pela a quantidade de bilirrubina que a espectrofotometria detectava, né, essa diferença de densidade ótica, que era o que identificava a quantidade de bilirrubina, aí você julgava em qual zona que o feto estava. Se ele estava na zona 3, a chance de hemólise era pequena, possivelmente era até um feto RH negativo,
e aí você podia fazer o acompanhamento mensal. Na zona 2B era de 3 em 3 semanas, na zona 2A, 2 semanas, e na zona 1, se fosse antes das 34 semanas, estava indicada a transfusão intrauterina, se fosse acima de 34 semanas, já estava indicado o parto. Era assim que esse gráfico do Liley era interpretado. Quais que eram as desvantagens desse acompanhamento invasivo? Né? São as complicações relacionadas ao procedimento. A amniocentese tem uma taxa de complicação que é em torno de 2%, complicações não tão graves, a cordocentese em torno de 5%, e complicações mais graves levando ao óbito fetal, 0,5% na amniocentese e 1,5% na cordocentese. O mais comum da gente ver era hemorragia, ficava sangrando ali no cordão, ou então uma ruptura de bolsa, ou então uma paciente que entrava em trabalho de parto antes da hora. Não era comum, mas podia acontecer. Sem contar também o fato que, após cada punção, a doença podia agravar, porque você estava misturando sangue fetal com sangue materno, né? Você ia com a punção principalmente se atravessasse a placenta. Aí passava sangue fetal para a corrente sanguínea da mãe, e aí aumentava a chance de produção de anticorpos. Aí o acompanhamento não invasivo, então, inicialmente, era feito com a ultrassonografia desde a década de 60, então, uma das coisas que podia detectar era a presença da ascite fetal, isso aqui é um caso do meu doutorado. A cardiotocografia, você tinha esse padrão saltatório, que era o típico da anemia fetal, foi descrito aí na década de 70, e o Doppler a partir da década de 80. Mas foi só em 2000 que o Giancarlo Mari, que estava lá na Universidade de Yale na época, ele publicou esse trabalho que foi o que mudou o acompanhamento aí da imunização. Então foram 111 fetos com risco de anemia, e ele teve uma sensibilidade de 100%, né, detectou todos os fetos anêmicos, com falso positivo de 12% para anemia grave, 15% para anemia moderada. Então, o Doppler da artéria cerebral média, ele é fácil de fazer porque o ângulo de insolação tem que ser o mais próximo de zero possível. O fecho do Doppler ele tem que praticamente entrar dentro do vaso, né? Que aqui está um ângulo bem próximo de zero, ele tem que ser inferior a 30 graus. Porque isso, a gente vai estar no Doppler para imunização, aluminização, a gente quer ver a velocidade, o pico da velocidade sistólica, e não o índice de pulsatilidade que a gente vê no caso do CIUR, da restrição de crescimento. Então, para ver o pico da velocidade sistólica, a função matemática que faz esse cálculo, ela é baseada no cosseno do ângulo. É uma coisa também que eu não lembrava, mas aí para a tese eu tive que estudar isso. E o cosseno do ângulo, quando o ângulo é zero, né, como o feixe entrando dentro do vaso, o cosseno é 1. E quando ele é 1, quando o ângulo... então, o cosseno sendo 1, então o cálculo ele é mais fiel possível, ele não precisa de correção, tá? Então, por isso que o importante é você pegar o vaso sempre o mais perpendicular, que o fecho praticamente entrando dentro do vaso, né, que aí você consegue o cálculo da velocidade mais fiel. E baseado nesse cálculo do pico da velocidade sistólica, que é esse ponto máximo aqui da sístole, que no caso aqui, ó, que seria esse valor aqui, 68,36, aí a gente joga esse valor na curva do Giancarlo Mari e vê se o feto está em risco de anemia ou não. A curva dele é essa. E aqui a média, e aqui 1,5 múltiplos da mediana. Então, você pega lá a idade gestacional, aqui é um caso, aqui eu não coloquei quantas semanas. Mas, de qualquer forma, 68 era um valor alto. 68 é um valor alto. Então, aqui, ó, 68 vai estar aqui, próximo dos 70. Então, a chance de estar aqui acima do 1,5 múltiplo da mediana é grande. Né? Se fosse 35 semanas, não estaria, mas se fosse aqui, por exemplo, 29 semanas, estaria bem acima. Então, é um feto que o valor da velocidade está muito elevada, significa que ele está com um fluxo hiperdinâmico, significa que provavelmente ele já está com algum grau de anemia. E aí, nesse caso, é indicado a cordocentese, né, para fazer avaliação e transfusão intrauterina, se for o caso. Então, foram vários, esses são os estudos, inicialmente do Mari, depois vários outros autores fizeram. Aqui eu ressaltei o do Taveira, Marcos Taveira, que era um médico aqui do Hospital das Clínicas também, que fez o doutorado dele com o Doppler da artéria cerebral média, né? Ele teve uma sensibilidade e especificidade um pouco menor do que a do Giancarlo Mari, também tinha essa questão de curva de aprendizado, mas depois a gente foi melhorando aí a técnica
e aprendendo todas essas questões aí do ângulo ser o mais próximo de zero possível, todos esses detalhes que eram necessários para fazer o exame de maneira mais confiável. Então, acompanhando com o pico da velocidade sistólica da artéria cerebral média, então, a proposta do Giancarlo Mari era, se tivesse acima de 1,5 múltiplos da mediana, né, a velocidade ali naquele gráfico que eu mostrei, e a idade fosse inferior a 35 semanas, fazer a cordocentese. E a transfusão intrauterina até 35 semanas e fazer o parto. Se a idade fosse maior que 35 semanas, aí tinha uma mudança na hemodinâmica fetal, ele já não era tão confiável. Então, eles consideravam a tendência do pico da velocidade sistólica, se ele estava acelerando ou desacelerando. Se ele estivesse acelerando, tinha que induzir o parto, se ele estivesse normal, ele sugeria até o termo. E se tivesse abaixo de 1,5 múltiplos da mediana, a sugestão era continuar acompanhando e também fazer o parto a termo, que é um feto que não estava comprometido, não estava anêmico. A Isabela Apocalipse, lá, nossa plantonista, ela fez uma tese de doutorado muito bonita também, que ela fez um score associando vários marcadores. O índice DBVE sobre fêmur, que a gente usa aí, foi descrito aí na UFMG, que foi a tese de doutorado da Rosângela, que é lá de Montes Claros, está professora lá em Montes Claros atualmente. A cardiotopografia, que foi um mestrado da Isabela, e Doppler de artéria cerebral média, de aorta, veia cava inferior e ducto venoso. Ela jogava tudo isso num índice, né, como se fosse o perfil biofísico, dava pontos para esse índice, né? Então, aqui, o que ela avaliava? O diâmetro biventricular externo, que é esse DBVE, né? Veia cava inferior, aorta, ducto venoso, cerebral média, jogava isso tudo numa tabelinha, e ela mostrou o seguinte, se o score dela era de 1, a chance do feto estar anêmico era praticamente zero, valor preditivo negativo de 100%, era zero. Se estava acima de 4, o valor preditivo positivo, acima de 3, o valor preditivo positivo era de 100%. Então, com esse score da Isabela, era possível dizer com muita certeza se o feto estava com anemia ou não. Só que é um score muito complexo, né? Ele foi publicado e tal, mas você imagina, sem sonar um ducto venoso é difícil, mas sem sonar esse tanto de vaso diferente ao mesmo tempo. E o Doppler do Giancarlo Mari, ele acabou se mostrando muito confiável. Então, hoje, praticamente, só se usa o Doppler dele, e no HC usa, além do Doppler, o DBVE sobre fêmur, porque aí são 2 marcadores, então. Então, além do Doppler da artéria cerebral média, usa essa medida, que é uma medida de remodelação cardíaca, que ela mede um parâmetro diferente. Se aqui mede o estado hiperdinâmico do feto, aqui vai medir a repercussão da anemia no coração do feto. Então, somando esses dois, o pessoal lá consegue uma sensibilidade melhor. O feto estando anêmico, aí a gente faz a transfusão intrauterina, que antigamente eles faziam intraperitoneal, porque não conseguia fazer a intravascular. Aqui isso aqui era um videozinho, só que eu não conseguia achar o vídeo original, aí ele não está rodando. Mas aqui a placenta, o cordão e o videozinho, ele mostrava a agulha entrando aqui e injetando sangue no cordão. Depois eu vou tentar achar, mas eu não consegui achar. Então, o que a gente faz mais hoje em dia, que é a transfusão intravascular, que é a cordocentese. Pode ser combinada ou pode ser direta no coração, menos comum. De vez em quando o professor Henrique faz a intraperitoneal quando a anemia é muito precoce e o cordão é muito fino, e aí dá preferência para fazer o intraperitoneal, mas na maioria das vezes faz a intravascular. O sangue que a gente deve dar para esses fetos é o O negativo irradiado e deleucotizado, para não piorar a sensibilização fetal, não ter nenhum tipo de reação. Como o feto ele tem um volume sanguíneo muito pequeno, a gente tem que dar ele num hematócrito muito concentrado, então hematócrito de 70% a 80%, porque aí você dá um volume menor de sangue com muita hemácia para tratar a hidropsia, né? Em fetos não endrópicos, faz-se inicialmente transfusões mais rápidas, com um intervalo de 15 dias, mais ou menos, mas aí varia um pouco o caso, e depois disso começa a fazer com intervalos maiores, né? Lembrando que depois de algum tempo, o sangue do feto ele é todo trocado, então muitas vezes o feto nasce O negativo, apesar dele ser A positivo, vamos dizer, porque ele tem praticamente só sangue transfundido na circulação dele. Então, às vezes o pediatra vai fazer o sangue depois do parto, não, mas esse feto é O negativo. Não é O negativo, é porque
se é o sangue transfundido, né? Lógico que nossos pediatras lá são experientes nisso, mas de vez em quando tem um plantonista novo, fica meio perdido. No feto hidrópico, aí o volume, o risco da descompensação cardíaca é maior. Então, o volume sanguíneo tem que ser uma quantidade menor, e aí vai fazendo transfusões mais frequentes até a resolução da hidropsia e depois transfusões com intervalo maior. Então, era isso que eu queria passar, né? Era uma aula complexa, mas para vocês terem uma noção de tudo que é feito aí nessas pacientes com a examinização e todo o aspecto histórico aí, para vocês verem que vocês estão num centro de referência que contribuiu muito para a pesquisa dessa doença e é sempre bacana a gente saber de toda essa evolução dessa doença. Estou à disposição aí para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigada, viu, Mário? Excelente aula, ajudou demais. Fique à vontade aí, pessoal, para perguntar alguma coisa. Não sei se o professor Henrique está aí, se ele quiser acrescentar alguma coisa. Estou aqui, firme e forte. Ele que lida com isso no dia a dia. Não sei se eu falei alguma bobagem, professor, muito tempo que eu não vejo. É só assim, eu prefiro manter a terminologia imunização, que você até comete alguns atos falhos, eu acho que é uma questão do ponto de vista histórico. Né? Eu também fico meio perdido, às vezes eu falo imunização. Você voltava na imunização, que apesar do termo mais correto pode ser a imunização, mas até do ponto de vista histórico do que essa universidade tem, principalmente na questão da figura do professor Mário Dias Correia, em relação a isso, eu acho que tem que continuar, eu acho que é imunização, independente da terminologia correta de imunização ou não, mas eu acho que até numa questão de homenagem, ela tem que continuar na questão da imunização. Okay. Essa é uma das primeiras coisas. A segunda que eu acho que assim, que está crescendo muito mesmo aí no serviço, a questão do painel de hemácio da determinação desse RH. Hoje mesmo, Sara e a Isabela estavam no ambulatório, é uma paciente que é uma paciente RH negativo, né, Sara? Com o CUMBS, ela até fizeram um equívoco, um CUMBS positivo, depois fizeram CUMBS negativo também. Ela tem um CUMBS positivo e é antileia. Né? É lembrar e reforçar sempre que nessas situações nós temos que procurar esses antígenos. E esse está aumentando. Aquela paciente que nasceu na quarta-feira da semana passada, ela inicialmente tinha 4 antígenos, além do D. Ela tinha outros 3 antígenos irregulares. Nós fizemos 2 transfusões e não fizemos outra transfusão, acabamos interrompendo antes, porque não tinha sangue, que ela desenvolveu mais 3 antígenos. Então, no final, ela tinha 7 antígenos, o D, e mais 6 antígenos irregulares do que ela manifestava. E cada vez a gente está encontrando mais em relação a isso. Só, professor Mário, em relação ao que você colocou da imunoglobulina, tem uma reunião da Secretaria de Saúde, a gente não fica, às vezes, sabendo, e eu não sei porque das contas, caiu a ata para mim dessa reunião, que parece que existe a definição da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que vai passar a disponibilizar a questão da imunoglobulina para que ela seja feita nas 28 semanas, né? Eu acho isso um equívoco, né? Quer dizer, numa situação em que nós estamos, igual você falou, tem tão pouco financiamento, faltando tanto dinheiro para tudo, colocar imunoglobulina com 28 semanas, eu não sei se seria a melhor das situações do gasto de dinheiro, mas está com isso como proposta e seria a partir do mês de maio. Parece que a coisa não deve ter andado muito nessa mas já existe a proposta, eu vou te repassar o e-mail, com essa ata, eu vou te mandar, que termina aqui, eu já te mando, repasso o e-mail dessa ata, dessa reunião. Até por curiosidade para saber se lá no hospital vai ter mesmo, mas não tem lá a fonte de financiamento. Ok. Mas muito boa, muito boa. É muito bom repassar toda a questão do histórico dessa situação da sensibilização. Quem conheceu e quem conviveu desde o início da situação, desde o tempo do seu pai, e o seu pai fazia, eu cheguei a pegar seu pai fazendo ainda na questão de peritoneal, a radioscopia eu não cheguei a pegar, mas a amniocentese guiada no pinar eu já fiz, viu, professor Mário? Auscultando placenta no pinar para poder fazer a amniocentese, eu já fiz. Vendo de que lado que estava o dorso do feto, né? Exatamente, para poder chegar e fazer, assim, literalmente, às cegas.
Mas é muito bom Beleza. rever toda essa situação. Agora deixa para as meninas chegar e perguntar, né? Alguém quer perguntar aí, gente? Essas dúvidas que vocês têm aí de RH no pós-parto, imunoglobulina? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, cara. Boa noite. Adorei a aula, foi muito boa, acrescentou muito. Pena que foi dada agora, né, no R3, eu acho que eu teria aprendido muito se fosse dado no R1. Minha dúvida foi no seu último slide, em que você fala sobre o tratamento do neném hidrópico. Se ele for efetivo, o neném ele pode deixar de ser hidrópico? Sim. Ainda? Ele deixa de ser hidrópico. Entendi, ele volta É e fica difícil, magrinho mesmo. né? O professor Henrique sofre com esses casos lá. Atualmente chega pouco caso hidrópico, né, professor? Mas quando chega o hidrópico, eles têm que fazer um volume menor e transfusões mais frequentes para reverter a hidropsia, porque ele absorve menos o sangue. Mas nós tivemos há pouco tempo uma que era anti-QEL, que ela, primeira transfusão, 2,5 gramas de hemoglobina no feto hidrópico, ele foi encaminhado para a gente como hidropsia, como feto hidropsia não imunitária, foi feito o CUMBS, deu positivo, o painel de hemácia era anti-QEL, a primeira transfusão era 2,5 e reverteu, e nasceu sem a hidropsia. O objetivo, cara, é reverter a hidropsia. Lógico que o ideal é que não tenha, até porque o comprometimento do feto ele acaba sendo maior. Você pode ter principalmente problemas de surdez pela questão dessa bilirrubina que vai estar muito mais elevada. Então, quanto mais precoce você puder fazer as transfusões, melhor essa situação dessas transfusões. Por isso, as transfusões precoces. E essa situação das mudanças, eu lembro que, assim, às vezes a gente assistia algumas aulas de congresso que as pessoas falavam que transfusão intraperitoneal não existe. Até que há uns 8 anos atrás, um artigo no American Journal, exatamente trazendo de volta a questão da transfusão intraperitoneal. Porque você dá... E nós, há pouco tempo atrás, nós fizemos transfusão intraperitoneal pela questão de volume. Uma coisa é você chegar e pegar um feto com 20, 21 semanas, você vai dar quanto de volume para esse feto? 2 ml, 3 ml? Com todo o risco? Se no intraperitoneal absorve 50%, se você deu 10 ml que ele suporta bem, vão ser 5 ml de sangue que vai absorver. 5% de hemácia, como o professor Mário falou, com hematócrito 80%. E você faz que você vai corrigir essa anemia do feto sem as complicações relacionadas à cordocentese, um cordão tão fino. Então, assim, o ideal é prevenir a hidropsia, mas quando está hidrópico, o desejável é reverter a hidropsia. Professor, eu tenho uma pergunta, mas eu vou. A pergunta da Karen me levou a uma outra dúvida. Mas aí, no caso de um feto que a gente consegue reverter a hidropsia, ele ainda pode manter algumas sequelas secundárias à anemia grave, né? Por exemplo, ele não reverteria uma cardiomegalia, ou reverteria. Não tem como, né? Dentro do útero, eles são muito plásticos, viu, Nina? Às vezes ele reverte, sim. Uhum. Lógico que ele vai ser um feto, vai ser um recém-nascido, vai ser muito acompanhado, mas se é uma coisa assim precoce, dá tempo de reverter. E reverte, sim, Helena, mas a última que vai reverter é exatamente o DBV sobre fêmea. Ele mantém com uma cardiomegalia durante um tempo. E essa observação é importante porque, por exemplo, a Ana Paula Brum, quando ela que fazia esses exames para a gente, às vezes a definição de volume, a gente calculava o volume de sangue e pela observação da cardiomegalia, antes de se fazer a questão do DBV sobre fêmur, a Ana dava ali um volume estimado que você teria que transfundir 70, 80 ml, como nós transfundimos dessa paciente, por exemplo. Essa paciente, essa que nasceu na quarta-feira passada, na transfusão com 29 semanas, eu dei 80 ml de sangue para ela, né, pro feto. Mas não tinha uma alteração do DBVS sobre fêmur, não tinha uma cardiomegalia. Então, ele suporta muito bem. Se o feto tem uma cardiomegalia, aí é melhor você dar volumes menores que ele vai suportar muito bem, porque uma bradicardia no feto é terrível.
as sequelas relacionadas principalmente as questões neurológicas, elas são as piores coisas que tem. E isso, infelizmente, vai ficar. Né? Essas são coisas que a gente não tem como chegar. Tem que tentar prevenir. O que nós temos é prevenir com o diagnóstico precoce e o tratamento mais precoce possível. Tá. E em relação a esses indicadores indiretos de anemia fetal, qual que seria, assim, a ordem, não sei se existe, a ordem de alteração entre o pico de velocidade sistólica da cerebral média, DBVS sobre fêmur, Geralmente o pico é mais rápido, é isso que o professor Henrique falou, essa alteração cardíaca. O pico é anemia, ele ficou anêmico, ele já começa a ter o sangue mais hiperdinâmico, e as outras alterações são mais crônicas. Então, ele vai piorando progressivamente. Aí altera o coração, aí o fígado começa a crescer por causa da eritroblastose, começa a ter extravasamento de líquido, aí vai ficar hidrópico. Então, tem uma progressão, sim. Mas a cardiotocografia seria uma das últimas. Uma das últimas? Que já é um quadro de hipóxia mais grave. Roberta quer fazer uma pergunta também. Boa noite. A minha dúvida é bem de R1 mesmo, Mário. O que acontece? Lá no Risoleta, quando chega uma paciente, uma gestante com sangramento, a gente só pesquisa o grupo sanguíneo para fazer imunoglobulina a partir de 8 semanas. Aí eu vi que você colocou no slide a questão do aborto, 6 a 12 semanas. Eu queria saber a partir de quantas semanas que a gente tem que fazer essa pesquisa. Ô, Roberta, é isso que eu te falei, que eu falei na aula. Tem alguns protocolos que recomendam só fazer a pesquisa acima de 8 semanas. Tem uns que recomendam acima de 10 e tem o da Organização Mundial de Saúde, que eu estava até revendo isso para reescrever o capítulo do livro. A Organização Mundial de Saúde só recomenda a partir de 12, que eu acho um pouco arriscado. Mas provavelmente o pessoal lá do Risoleta optou por seguir esse protocolo de 8 semanas, tá? Mas o Ministério da Saúde, eu revi também o manualzinho deles lá, e o protocolo da ACOG, os dois consideram que é para fazer em qualquer idade gestacional. Não está errado fazer do jeito que vocês estão fazendo lá no Risoleta. Existe respaldo na literatura para isso, mas está em desacordo com a recomendação nacional. Entendeu? A recomendação seria fazer qualquer idade gestacional. A probabilidade é muito pequena de ter uma sensibilização numa gravidez tão precoce. Mas se é o que meu pai sempre falava, da última vez que a gente escreveu esse capítulo, eu levantei essa dúvida com ele. Aí ele falou o seguinte: se o objetivo é ter imunização zero, você deveria fazer em todos os casos. Né? Mas meu pai era assim, ele era tudo ou nada. Né? Então, Não, mas ele está certo, pessoal. Com todo respeito, ele está certo. Porque eu acho o seguinte: você tem certeza daquela situação, ou daquela idade gestacional, ou daquela que estava? Porque ele tem isso, né? Pode estar errada a idade gestacional. Né? E a outra situação, a paciente depois ela tem uma perda. Vamos imaginar que ela tem uma perda, um aborto que passou, ou que tinha um tempo maior de gravidez. Se ela teve aquela situação que chegou no hospital e que ela estava lá anotado e que não foi feita a imunoglobulina, até que se prove o contrário, aquela sensibilização está relacionada àquela que não foi feita no hospital. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, apesar disso ser teórico, e nos lugares em que é feito o teste lá, o teste de Kleihauer-Betz, por exemplo, que você faz e que não tem hemácia nenhuma na circulação materna, tudo bem. Eu acho que aí não precisa fazer imunoglobulina mesmo, não. Né? Ou se você determinou o RH, que é outra coisa, vai ficar cada vez mais próximo da realidade a questão do RH. Né? A Samira, que é uma hematologista do Hospital das Clínicas, hoje, em São Paulo, tanto o Einstein quanto o Fleury já fazem esse tipo de determinação do RH fetal na circulação, vai ficar cada vez mais fácil que isso seja feito também. Pois professor, eu até olhei antes de fazer a aula, eu olhei no site do Sérgio Pena. O Sérgio Pena não faz, não, mas o Fleury faz, então? Faz. O Fleury e o Einstein estão fazendo. E a Samira, que é hematologista aí no Hospital das Clínicas, ela tem um serviço, ela montou um serviço diagnóstico lá, tem lá em Nova Lima, depois eu vou te repassar o cartão dela que ela me mandou, eu não sei os valores, mas ela fala que aqui em Belo Horizonte, quem colhia
e mandava para São Paulo, é a Axial. Aham. Mas era um valor assim, acho que 700 ou 800 reais. E hoje a promessa dela, quando ela conversou comigo, é assim, ela estaria fazendo, o preço seria metade do que estava sendo feito lá no Fleury, desculpa, lá pela Axial. Então, que era uma coisa bem mais acessível, né? Depois eu quero saber, mas porque eu não sabia que tinha algum lugar aqui que estava fazendo. O Caio quer falar, Caio? Ei, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Professor, estamos eu aqui, Stephanie, no plantão. Desculpa, eu peguei só algumas partes da aula. Eu não sei se o senhor chegou a falar, é uma dúvida que eu tenho. Inclusive, nesse estágio que eu fiz agora, o externo lá na Unicamp, eles, sistematicamente, toda paciente RH negativa com 28 semanas, eles fazem imunoglobulina. E aqui a gente não tem tanto isso. Eu não sei se o senhor chegou a falar. O senhor a gente falou, inclusive o professor Henrique até comentou aí que tem já uma recomendação da Prefeitura de BH, da Secretaria de Saúde, que vai fornecer. A gente não tem, tem no manual do Ministério da Saúde, tem a previsão, mas a gente não tem a origem de onde que vai vir esse... como que a gente vai fazer para viabilizar isso? A gente consegue para o paciente que teve sangramento, né? Em clínica particular tem, mas pelo SUS a gente não tem, só se a paciente tiver sangramento. Mas o professor Henrique falou que ele teve acesso a uma ata. Eu já até te mandei, se você entrar no seu e-mail aí, a ata te mandei a ata, vê se você tem. E te mandei o prospecto da Samira também, do lado do serviço da Samira. Você me mandou aqui no WhatsApp o prospecto dela. Isso, por e-mail. No e-mail tá. Depois eu olho aqui. Porque isso é até uma dúvida que eu fiquei, porque assim, não é muito comum o paciente já chegar durante o pré-natal, assim, não estava imunizada, e na hora do parto a gente pediu um Cumbis e ele veio positivo, né? Aí por isso que eu pensei se faria algum sentido realmente fazer em todas universalmente com 28 semanas. É o que a gente estava discutindo aqui. Se você quer uma prevenção próximo de 100%, você deveria fazer todas, né? Mas tem um custo, foi o que o professor Henrique falou, não é uma coisa barata, aí a secretária de saúde tem que decidir onde que ela quer investir o dinheiro dela, entendeu? O recurso que é limitado, tem que tomar essa decisão. Entendi. Dinheiro nosso. Dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte. Então tá, obrigado, viu, professor? Só uma coisa, Marco, às vezes eu fico um pouco insegura, na verdade, quando chega uma paciente com um Cumbis positivo no pós-parto, às vezes não teve um acompanhamento adequado do pré-natal e tal, e a gente tem que aguardar o painel de hemácias, né, para definir sobre a utilização ou não da imunoglobulina. Ainda mais assim, lá no HC a gente ainda tem mais facilidade, a gente vai lá no laboratório, pede, mas no Risoleta, por exemplo, é sempre muito demorado. E eu fico com medo, assim, de perder esses pacientes, entendeu? E acabar não fazendo. Sara, você tem que considerar o seguinte, 90% das vezes vai ser o D mesmo. Então, você não está perdendo a paciente. Se você tivesse em qualquer outro serviço que não faz painel de hemácia de rotina, que é a grande maioria, eles vão considerar que ela está sensibilizada e ela vai embora sem imunoglobulina. Né? Porque 90% das vezes o Cumbis vai estar positivo pelo anti-D. Né? E isso que a gente faz é um refinamento da técnica para ver se existe alguma possibilidade de não ser o anti-D e ela se beneficiar da imunoglobulina. Entendeu? Então, só o fato de você estar pedindo o painel de hemácia, você já está fazendo um acompanhamento diferenciado dela. Você não precisa se preocupar, não. E até 28 dias ainda tem algum benefício. É lógico que quanto antes, melhor, mas até 28 dias ainda tem algum benefício. Eu fico com medo mesmo só de perder essas pacientes assim, com questão social mais complexa, que não aí é o caso de envolver assistência social, de ficar mais de olho nela, né? Entendi. Obrigada, Mário. Estão ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Aqui é parte da ata daqui do que tem umas bobaginhas aqui, mas importante ressaltar que foi pactuado como procedimento eletivo de rotina no pré-natal SUS-BH, das gestantes que estão fazendo pré-natal no SUS-BH, de rotina ou no pré-natal de alto risco da rede SUS-BH, a imunoglobulina anti-RH com 28 semanas para as gestantes RH negativas não sensibilizadas. Destacamos que ainda não publicamos o novo protocolo. Estimamos que iremos conseguir fazê-lo somente em maio e ainda teremos que fazer a divulgação e treinamento para os profissionais de pré-natal da rede. E calculamos que somente em junho ou julho teremos os primeiros casos encaminhados para as maternidades.
Portanto, as equipes das maternidades terão também esse tempo para operacionalizar a compra e gerenciamento de imunoglobulina extra que será necessário. Sempre à disposição, Cristiane Veiga. Mas tem a ata toda, e aí... Eu estou vendo aqui na ata que o Schneider estava presente, ué. É. Às vezes a gente pergunta para ele mais Sim. especificamente o que aconteceu. Porque o Schneider, pelo menos o nome dele está aqui na ata. Ok, depois eu encontro com ele na quinta-feira lá no ambulatório, eu pergunto para ele. Mais alguma dúvida, gente? Muito obrigada, viu, Mário? Vamos liberar o professor Henrique para ver o jogo do Galo, que ele já está doido para assistir lá. Excelente, viu, Mário? Aprendemos bastante, foi ótimo mesmo. Muito obrigada, viu? Tá bom, gente, boa noite. Boa noite.